Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a gente está começando mais uma série incrível aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai começar a criar esse aplicativo aqui, ó, sensacional, que é um aplicativo que lembra o usuário de beber água. Ele vai lembrar o usuário de beber água na hora correta. Então é um aplicativo sensacional. Já teve vários desenvolvedores que criaram esse aplicativo de beber água e já faturaram muita grana, milhares de reais. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo sensacional de beber água. Então vou mostrar rapidamente para você quais são as funcionalidades desse aplicativo. Então a gente vai ter uma série de aulas que a gente vai trabalhar detalhadamente nesse aplicativo. Então vamos lá. Esse aplicativo aqui, basicamente, ele vai calcular a ingestão diária de água que você vai ingerir por dia, baseado no seu peso e na sua idade. Então, a gente vai vir aqui no peso, vamos colocar aqui um peso bem aleatório. Eu vou colocar 70 quilos e 56 gramas. Vou colocar aqui uma idade, eu vou colocar, por exemplo, 28 anos. E eu vou clicar aqui em calcular ingestão diária. E agora ele vai mostrar para mim quantos ml eu vou ingerir de água por dia, que nesse caso são 2.469 ml. E aí a gente pode definir um lembrete, ou seja, eu quero tomar o meu primeiro copo de água, sei lá, às 5h30 da tarde. Então eu posso vir aqui em lembrete, eu vou vir aqui, vou selecionar, por exemplo, 17 horas, e aqui eu vou colocar 30 minutos, ou seja, 5h30. Vou clicar em OK, já vai aparecer aqui 17h30, e agora eu vou clicar no alarme. E já vai selecionar o alarme aqui para a gente. Quando for 5h30, ele vai mostrar uma mensagem aqui, hora de beber água. Beleza? Então eu vou fazer um teste aqui, né? Vou colocar um horário bem mais recente para a gente conseguir visualizar. Então eu vou colocar aqui 16, aqui no relógio, né? Tá 16h47, eu vou colocar 16h48. Vou clicar em OK, vou selecionar o alarme. Quando for 4h48, ele vai despertar ali para a gente. Tá vendo? 16h48, hora de beber água. E aí vai lembrar a pessoa de beber água, porque ele vai definir um alarme. Vou clicar aqui em encerrar. A pessoa vai tomar água, né? Vai tomar o copo de água ou garrafa. Ela vai começar a calcular, né? Já vai saber quantos ml ela vai tomar por dia. E aí ela vai descobrir aqui quantos copos de água ela tem que tomar ou quantas garrafas, enfim. E aí ela pode definir quantos lembretes ela quiser, certo? Se eu quiser, por exemplo, clicar aqui, ó, nesse ícone de refresh, eu posso redefinir todos os dados, ou seja, deseja excluir todos os dados existentes. Se eu clicar em cancelar, ele não vai resetar. Se eu clicar aqui novamente e clicar em OK, ele já vai redefinir todos os dados, ou seja, vai excluir os dados tanto do campo de peso, idade e aqui onde fica o círculo dos ml. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo. Nós vamos utilizar o Android Studio, a linguagem de programação Kotlin, né? A moderna linguagem de programação Kotlin. A gente vai recuperar o ID dos componentes utilizando FindView by ID, mas no final você também vai aprender a refatorar esse projeto utilizando um novo recurso no desenvolvimento Android para recuperar o ID, que é o ViewBinding. No final eu vou converter esse projeto de FindView by ID para ViewBinding. Então a gente vai ter um projeto extremamente moderno, com layouts modernos, linguagem moderna, recursos bem modernos e atuais. Então tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like, pessoal, é muito importante para ranquear esse vídeo no YouTube, para mais pessoas que queiram criar um aplicativo de beber água ou queiram aprender a desenvolver aplicativos consigam receber esses conteúdos. Além de ajudar o meu trabalho, você também está ajudando outras pessoas. Então deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu vou colocar uma aula nova referente a esse aplicativo de beber água. Então ative o sininho para você não perder os próximos vídeos e também não perder os próximos vídeos aí do canal. Nesse vídeo a gente vai começar a criar o layout da aplicação. Então vai ser um vídeo bem extenso, porque é um layout bem mais complexo, bem mais moderno, tem muitos detalhes. Então nessa aula a gente vai criar o layout completo do nosso aplicativo. Já nas próximas aulas a gente vai começar a implementar
todas as funcionalidades necessárias, como alarme, como os cálculos, como dialogs e muito mais. Então, eu espero que você fique até o final do vídeo. Então, vamos começar mais um vídeo? Então, bora lá! Então, vamos começar a criar o nosso aplicativo agora do zero. Você vai abrir o Android Studio. A gente vai clicar aqui no botão New Project. Vamos criar um novo projeto. Eu vou escolher a Empty Activity, ou seja, atividade vazia. Vamos clicar aqui em Next. E o nome do aplicativo eu vou colocar Beber Água Lembrete. Beber água, lembrete, né? Ou beba água, lembrete. Fica a seu critério. Eu vou manter o package name com o ponto stackmobile.beberágua lembrete. A linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem Kotlin. E a gente vai manter a API mínima API 21, que é o Android 5.0 Lollipop. Nos dias atuais, essa aqui é a API mínima. Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. Beleza, o projeto acabou de ser criado e nessa aula a gente vai criar o layout completo da nossa aplicação, do nosso aplicativo de beber água. Então a gente vai criar esse layout bem elegante, bem moderno, já nessa aula. Então é importante que você assista esse vídeo até o final. Cada passo desse tutorial é de extrema importância, tem detalhes muito relevantes que se você perder, você não vai conseguir completar esse aplicativo, beleza? Então fica até o final, vai ser uma aula bem extensa, porque esse layout aqui ele é um pouquinho complexo de ser construído, tem bastante detalhes, mas você vai conseguir obter muito conhecimento nesse vídeo tutorial. Então qual que é a primeira coisa que a gente vai precisar criar no nosso layout? Primeiro a gente consegue visualizar aqui na parte do topo do aplicativo. A gente consegue visualizar que a gente tem, né, uma barra de ação personalizada, ou seja, não é a barra de ação do próprio aplicativo criado como default. Essa header, né, esse cabeçalho que você está vendo aqui, ele é personalizado, ou seja, a gente vai criar um desenhável que vai construir esse cabeçalho, onde a gente vai ter uma imagem e aqui a gente vai ter um ícone para a gente conseguir resetar todos os dados ali, né? Tanto do peso, a idade e também do texto, que vai ser a quantidade total de ml. Então a gente vai construir essa parte de cima aqui da aplicação. Então primeiro a gente vai criar esse desenhável, ou seja, esse container, esse header, que nesse caso vai ter um efeito degradê. Pode ver que a gente tem várias cores formando um efeito degradê bem elegante aqui no nosso cabeçalho. Então a gente vai começar criando esse container que é a parte do header. Então a gente vai acessar aqui o Android Studio. Por enquanto vamos minimizar a mainActivity.kt e a gente vai acessar aqui, ó, o pacote res. A gente vai vir aqui, ó, em Drawable e a gente vai criar um desenhável, né, que vai ser um container. Então vou clicar com o botão direito aqui, New Drawable Resource File. E a gente vai criar um desenhável que vai se chamar Container Underline Header. A gente vai colocar o root element, vai ser um shape. A gente vai criar um shape, né, um arquivo desenhável. Vamos pressionar o OK. Beleza, já criamos aqui o nosso Container Reader, né? E a gente vai definir qual que vai ser, né, o tipo do shape. Vai ser um retângulo, vai ser uma linha, vai ser do tipo oval, vai ser um ring. Nesse caso a gente vai trabalhar de forma, nesse caso vai ser um retângulo. Então vamos colocar aqui um retângulo e a gente vai definir primeiro quais vai ser as cores desse header. Então a gente vai ter um degradê com várias cores, né? Um tom de azul mais claro, um tom de azul mais escuro, um tom de azul intermediário. Então a gente vai ter três cores, né? Uma cor intermediária, uma cor centralizada e uma cor final. Então a gente vai fazer tudo isso agora. Então, para a gente fazer esse efeito de degradê, a gente vai criar um gradiente. E esse gradiente, a gente vai colocar aqui que ele vai ser do tipo linear. Ou seja, as cores, né, todas as tonalidades vão estar um embaixo do outro.
A gente vai colocar então a primeira cor, que é a Start Color, ou seja, a cor inicial, que a gente vai pegar todas essas cores do próprio Android, ou seja, do próprio sistema operacional do Android. Então a gente vai pegar aqui do @Android e a gente vai pegar a primeira cor aqui, eu vou colocar aqui ó, Blue, e vai aparecer todas as tonalidades de cor azul que estão dentro do sistema operacional do próprio Android. Então a gente vai pegar aqui esse Holo Brief, né, que é uma cor azul bem mais clara, então a gente já consegue visualizar esse azul bem mais claro. E a gente vai agora utilizar o atributo Android Center Color, ou seja, a cor que vai ficar no centro. Então a gente vai colocar um azul também claro. Então vou pegar aqui ó, do próprio Android. Então vou pegar esse mesmo azul aqui e vai ficar no centro também. E no final, né, a cor final, que é o End Color, a gente vai definir um azul bem mais escuro. Então eu vou colocar aqui Blue. Deixa eu colocar aqui Android primeiro, né? Blue. E a gente vai definir o Blue Dark, ou seja, um azul bem mais escuro. Feito isso, a gente vai definir um ângulo, né? Nesse caso vai ser um ângulo de 90 graus. E a gente consegue mudar o ângulo, agora ele não vai ficar mais do lado, ele vai ficar embaixo. Feito isso, eu posso fazer o fechamento. E a gente também vai precisar definir, o degradê já foi definido. A gente vai precisar definir um arredondamento nesse container. Pode ver que a gente tem um arredondamento aqui ó, bem no canto superior, né, esquerdo. Então nesse caso o arredondamento ele vai ficar na parte de baixo da nossa esquerda. A gente tem aqui a esquerda do topo, a gente tem por exemplo a direita aqui do topo e a direita aqui da parte de baixo. E aqui a gente vai ter a esquerda da parte de baixo do container. Então a gente vai colocar um arredondamento na parte de baixo da nossa esquerda. Então para a gente fazer isso, a gente vai definir o atributo Corners. E aqui eu vou definir o bottom Left Radius. Ou seja, eu vou definir um arredondamento na parte de baixo da esquerda do meu container, do meu desenhável. Então aqui eu vou definir 1000 dps. Então pode ver que vai ficar um arredondamento na parte de baixo, né? Na parte de baixo da esquerda do nosso container. Feito isso, a gente já conseguiu definir essa primeira parte aqui. A gente pode vir aqui na nossa ActivityMain.xml. Vamos acessar aqui o split. Vamos tirar esse text view. A gente vai trabalhar com constraint layout. Eu posso tirar esse XML redundante. E aqui a gente vai começar a construir a nossa view para armazenar, né, para renderizar aquele container principal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma view. Essa view ela vai ocupar toda a largura da tela, ou seja, match parent, e na altura a gente vai definir 100 dps de altura para esse container. Eu vou utilizar também o atributo background e agora eu vou passar o meu desenhável, que é o meu container header. E já vai aparecer o nosso desenhável sendo renderizado na nossa view. Feito isso, a gente precisa definir as constraints, porque senão ele vai ficar acusando esse erro aqui na nossa view. Ele fala que a gente precisa, né, definir as constraints, ou a gente pode ignorar, mas nesse caso não vamos ignorar. Então a gente vai definir aqui a primeira constraint, que é a constraint start to start off, que eu vou alinhar o meu container ao meu conteúdo pai, que nesse caso o parent é o nosso layout principal, que é o nosso constraint layout, que é o nosso pai, né? É o pai de todos os componentes, de todos os layouts. Então a gente vai alinhar ao parent, né, ao conteúdo pai. E a gente vai alinhar também ao final. Então vou utilizar aqui o constraint end. A gente vai alinhar ao final do nosso container pai. E a gente vai alinhar também no topo. Então a gente vai utilizar aqui uma constraint top to top off. A gente vai alinhar ao topo do nosso conteúdo pai também. Feito isso, a gente pode definir um ID, porque como a gente está trabalhando com constraint layout, a gente precisa definir um ID para trabalhar com os componentes que vão ficar abaixo dele. Então eu vou chamar esse daqui de container header, né? Que nesse caso é o nosso cabeçalho. Então vamos definir container header e agora a gente vai definir o nosso próximo componente, que vai ser uma imagem, né? É uma imagem que vai ficar dentro do nosso container, né? Essa imagem desse rapaz aqui, né, bebendo água. Então vai ficar bem elegante aqui a nossa aplicação.
Bom, eu deixei disponível para vocês aí na descrição do vídeo um link que você vai acessar e você vai conseguir baixar a imagem que a gente vai utilizar nesse projeto. Então, dentro dessa pasta, a gente vai ter a imagem, né, de um rapaz aqui bebendo água, e aqui a gente vai ter depois a fórmula para a gente conseguir fazer os cálculos aí, para saber quanto de água a gente vai beber por dia, né, baseado no peso e na nossa idade. Então, a gente vai ter a fórmula aqui também. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou voltar no Android Studio, vou acessar o nosso diretório aqui Drawable, vou dar um Ctrl V, vou colar aqui no Drawable, não vai ser versão 24, eu vou colocar aqui no Drawable normal, vou pressionar o OK, OK novamente e já vai aparecer a imagem aqui do rapaz bebendo água, beleza. Feito isso, a gente vai definir então a nossa imagem, então vou definir aqui o componente ImageView e nessa imagem a gente vai ter 100 dps de largura e na altura da imagem a gente vai definir 80 dps de altura. Feito isso, eu vou passar a minha imagem utilizando o atributo src. Então, eu vou passar a minha imagem, que é chamada de beber água, né? Beba água. E já vai aparecer a nossa imagem lá no topo, né, do container. E agora a gente vai fazer os alinhamentos necessários. Então, a gente primeiro vai precisar definir uma constraint. Uma constraint no topo, né? A nossa imagem vai ficar alinhada no topo do container do header e não do nosso container principal, que é o Constraint Layout. Vai ficar alinhado no topo do nosso Container Header. E a gente também vai alinhar a nossa imagem ao começo, né, Constraint Start, do nosso Container Header também. Feito isso, agora eu vou trabalhar nas margens para alinhar essa imagem. Então eu vou colocar aqui uma margem no topo de 20 dps, tá? A gente já vai ter uma margem de 20 aqui e uma margem 20 aqui da esquerda. Então eu vou utilizar aqui o margem Start e eu vou colocar 20 dps também. E a gente vai ter esse efeito bem elegante. Feito isso, eu vou definir também, eu nem precisaria definir um ID para essa imagem, porque a gente não vai alinhar nada do lado da imagem. Então não preciso definir o ID para a imagem nesse momento. Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar esse ícone aqui, ó, e quando a gente clicar nele, a gente vai abrir uma dialog, né, que vai redefinir todos os dados, ou seja, limpar os dados da nossa aplicação. Então esse ícone a gente vai criar no próprio Android Studio. Então para fazer isso, a gente vai acessar o projeto, a gente vai vir aqui, ó, em Drawable, vamos clicar com o botão direito New e a gente vai criar um Vector Asset, ou seja, a gente vai criar um ícone. Então a gente vai vir aqui em Clip Art, vai dar 2 cliques, a gente vai esperar carregar, né, todos os ícones padrões aí do próprio Android. Beleza, já carregou e a gente vai pesquisar pelo ícone chamado de Refresh. Então vamos clicar nesse ícone, vamos pressionar o OK. A gente pode trocar o nome do ícone, eu vou manter aqui, ó, só IC Refresh. E aqui em Color vou dar 2 cliques e vou trocar a cor desse ícone. Eu quero que esse ícone fique branco. Então vou colocar aqui, ó, a cor branca, vou clicar aqui e vou clicar em Next. Ele vai salvar o nosso ícone dentro da pasta Drawable. Vamos clicar em Finish. Então automaticamente já vai aparecer o nosso ícone aqui. Eu posso trocar a cor por aqui também, fica a seu critério. Feito isso, a gente vai definir mais uma imagem, né, mais um componente de imagem, que nesse caso a gente vai ter 60 dps de largura, né, o nosso ícone vai ter, e 40 dps de altura. Feito isso, eu vou definir o meu ícone utilizando o src e aqui eu vou passar o IC Refresh. Então o nosso ícone já apareceu aqui, ó, no começo do container. Agora a gente vai alinhar ao final do nosso header. Então para a gente fazer esse alinhamento, a gente vai utilizar uma constraint primeiro no topo, né? A gente vai alinhar no topo do nosso container header e a gente vai alinhar ao final, constraint end to end off, ao final do nosso container header. Então ele já está no final lá. Agora a gente vai trabalhar nas margens, né? Então a gente vai colocar aqui uma margem no topo também, vamos colocar de 30 dps para melhorar um pouco, né? Deixar um pouco mais abaixo aqui da imagem. E a gente vai definir uma margem end, uma margem no final de 20 dps. Beleza, então a gente vai ter o alinhamento perfeito aqui do nosso ícone. A primeira parte do aplicativo a gente conseguiu criar com sucesso. Agora a gente vai começar a partir para a segunda parte, que a gente vai começar a criar aqui os campos onde a gente vai digitar o peso,
a idade, e aqui a gente vai ter o botão para calcular a ingestão diária. Então a gente vai começar a criar essa parte agora da aplicação. Então a gente vai voltar aqui, ó. Eu vou colocar um ID para esse ícone, que eu vou chamar ele de IC redefinir, né? Redefinir dados, ou só redefinir. Eu vou colocar IC redefinir. Embaixo eu vou começar a criar o meu componente, que vai ser um edit text, né? Um campo de texto. Esse campo de texto vai ser wrap content, ou seja, ele vai pegar a largura máxima baseada nos caracteres que vão ser digitados, e a altura também vai ser baseada no tamanho total do meu componente, né? Ele pode crescer. Feito isso, eu vou definir para esse edit text, eu vou primeiro colocar um hint para ele, ou seja, essa mensagem que aparece aqui no edit text informando para o usuário o que ele vai digitar nesse campo de texto, né? nesse campo, que nesse caso vai ser o seu peso. Então a gente vai colocar esse hint, que é uma mensagem informando o que a gente precisa digitar nesse campo. Então eu vou colocar aqui o hint, né? Vai ficar dentro de string. Então a gente já vai abrir aqui todos os textos da nossa aplicação. A gente não vai simplesmente jogar os textos de forma estática. Como a gente está trabalhando com boas práticas de programação, todos os textos da nossa aplicação vão ficar armazenados no arquivo strings.xml. Então vou abrir esse arquivo strings.xml, vou deixar ele aqui e agora eu vou criar uma string para o nosso hint, né? Então eu vou criar aqui uma string, eu vou colocar a chave aqui, por exemplo, hint peso, e aqui a gente pode escrever seu peso. Então vou colocar aqui o KG, beleza. E agora eu vou passar para o meu hint a minha string. Então eu vou pegar aqui do @string, já vai aparecer o hint peso. Então já apareceu o texto aqui. Feito isso, eu vou colocar esse edit text abaixo do container. Então eu vou utilizar aqui um constraint top to bottom off, ou seja, vai ficar abaixo do meu container header. E a gente também vai fazer um alinhamento ao começo do container py, que nesse caso é o constraint layout. Então eu vou utilizar aqui o constraint start to start off, vai ficar alinhado ao meu conteúdo py. E agora a gente vai trabalhar nas margens. Então eu vou colocar aqui uma margem no topo de 30 dps e uma margem start, né, uma margem inicial de 20 dps. Beleza? Então a gente vai ter esse resultado aqui. Agora a gente vai começar a personalizar um pouco mais, né, o nosso campo de texto aqui. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro a gente vai definir um padding, ou seja, é o espaçamento interno desse componente, que eu vou definir 15 dps, ou seja, foi definido um espaçamento tanto na esquerda, direita, no topo e de cima de 15 dps. Pode ver que o componente ele ficou maior, né, é um espaçamento interno do componente. Feito isso, eu vou definir a cor do texto que vai ser digitado nesse campo. Então, eu vou definir aqui um text color. A gente vai pegar do próprio sistema operacional do Android e eu vou pegar aquele azul mais escuro. Então, eu vou pegar aqui o blue dark. A gente já vai ver isso na prática quando eu executar o aplicativo. A gente também vai definir o tamanho do texto que vai aparecer aqui. Eu vou definir, por exemplo, 18 SP, já é um tamanho bem interessante. E a gente também vai definir um estilo para esse texto. Nesse caso, o nosso texto vai ficar em negrito. Então, eu vou colocar aqui o text style passando bold. Esse campo de texto, ele vai ter número, texto. Ó. Eu vou executar a aplicação para você visualizar. Estou utilizando o Pixel 4 API 31. Eu vou executar e eu vou explicar para você qual o problema desse edit text aqui. Beleza, o aplicativo foi executado, então vou te mostrar qual é o problema. Quando a gente clica aqui no campo de peso, ó, pode ver que ele vai aparecer um teclado com letras e números. Tá vendo? Então não é isso que a gente quer, porque como a gente quer digitar números aqui, e nesse caso a gente quer digitar números decimais. Então eu não quero que apareça texto, não pode ter a possibilidade do usuário digitar um texto, porque senão a gente não vai conseguir fazer os cálculos. A gente não pode deixar que o usuário consiga digitar qualquer tipo de caractere que seja letra. Então a gente precisa mudar o tipo de teclado na hora que o usuário vai digitar aqui nesse campo de texto. Então eu vou utilizar aqui um teclado, vou utilizar esse atributo aqui chamado de input type, que eu vou trabalhar no teclado, e aqui a gente só vai
receber números decimais, que é isso que a gente quer, né? Porque o peso ele é decimal. Então, quando eu executar novamente aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu estou executando para você novamente. Ó. Então, eu vou clicar aqui, só vai aparecer números. Então, posso clicar aqui, ó, ponto. Então, a gente só vai receber números decimais. Tranquilo? Só que repare, esse campo, como a gente definiu ele como ROP Content e ROP Content, ou seja, ele vai crescer conforme o meu componente vai crescendo. Então, o meu componente ele cresce porque eu estou digitando os números. Então, o meu edit text vai crescer. Só que eu não quero que o usuário consiga digitar infinitos números aqui nesse campo de texto. Eu quero que ele digite até uma certa quantidade de caracteres. Então, a gente vai limitar o máximo 7 caracteres para o nosso edit text não quebrar. E até porque a gente não precisa de um peso tão gigantesco no caso desse campo aqui. Então, a gente vai utilizar o atributo max length e a gente vai limitar a 7 caracteres. Beleza? Então, vou executar agora. A gente não vai conseguir digitar mais do que 7 caracteres. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 56.90, ponto 66, 100 quilos. Então, a gente não consegue passar de 7 caracteres aqui. Tá? A gente não consegue passar. Eu coloquei o máximo aqui. E a gente também quer centralizar esses textos, né? Porque ele começa bem aqui no comecinho. Eu quero que ele comece no meio. Para fazer isso, a gente vai utilizar o Gravity e passar como Center. Então, vou executar de novo aqui para você ver. E quando eu começar a digitar, ó, os números eles vão ficar centralizados. Beleza, então a parte do peso, a gente está quase finalizando. Só que tem mais um detalhe. Ó. Tá vendo aqui o hint? A cor do hint, né, a cor do texto informativo, ele é azul e não cinza. Então, a gente vai mudar a cor desse hint. Para mudar a cor do hint, eu vou pegar aqui ó, no hint e eu vou colocar aqui ó, hint, já vai aparecer text color hint, ou seja, eu vou mudar a cor do hint. Então, eu vou pegar aqui do próprio Android e eu vou passar, nesse caso, né, eu vou passar esse azul escuro. Então, eu passei o azul escuro para o hint também. Beleza, então aqui na parte do peso, a gente já finalizou. Agora a gente vai criar o edit text para pegar a idade do usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais um edit text. Então a gente vai colocar um ID nesse edit text, que eu vou chamar de edit underline peso. Eu posso até copiar esse edit text aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui na parte de baixo. A gente vai trocar por edit idade. A gente vai trocar esse hint, né? Vamos criar uma string, vamos criar mais uma string aqui, que nesse caso vai ser o hint idade. E aqui eu vou colocar sua idade, exatamente como está aqui, ó, sua idade. Feito isso, eu vou passar o hint, agora vai ser o hint idade, né, nossa string. A gente não vai, a gente vai manter, né, constraint top to bottom off, ou seja, o texto, né, o edit text de idade vai ficar abaixo do container header. É isso que a gente quer mesmo. Só que a gente quer que ele fique ao final do nosso edit text, edit peso. Então a gente vai tirar essa constraint e vai colocar essa, ó, constraint start to end off, ou seja, vai ficar ao final do nosso edit peso. Vai ficar ao final do edit peso e abaixo do container header. Beleza? E a gente também vai alinhar ao final do container py. Então a gente vai utilizar aqui o constraint end to end off e vai alinhar ao final do conteúdo py. E aí, ó, ele vai ficar exatamente como a gente espera aqui na imagem. Beleza? Então vai ficar exatamente igual. A gente não precisa nem mexer na margem. A gente não precisa aqui do margem start, né? A gente vai trocar pelo margem end, né? Vai ser 20 dps ao final. Se você quiser tirar também, você pode. Não vai nem fazer tanta diferença.
Beleza? Vou até tirar porque não faz nem tanta diferença assim. E o máximo de caracteres que a gente espera, né, limitar aqui é 3, porque a gente quer que o usuário digite até a idade aí 100, né? O máximo que a pessoa pode viver aí 100, 110. Então são 3 caracteres. E a gente vai definir como number. Não vai ser número decimal, não vai ter a possibilidade de ele colocar número decimal aqui. Então vai ser só number mesmo. E o resto vai se manter a mesma coisa. Agora, pessoal, a gente vai começar a criar o botão de calcular em gestão diária. Repare que esse botão ele tem um fundo diferenciado, né? O fundo dele também tem o efeito degradê, só que é um degradê diferente do container. Então a gente vai precisar criar um desenhável para esse botão. Então a gente vai fazer isso agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou manter o string aqui, porque a gente vai precisar sempre consultar. Eu vou fechar o Container Reader. Eu vou acessar aqui o projeto. Vou vir aqui no Drawable, tá? Vou clicar com o botão direito, New, Drawable Resource File. Vou criar mais um desenhável, né, que vai ser para o botão. Eu vou colocar BG de background, underline degradê, underline button, que nesse caso vai ser o nosso botão. No root element também vai ser um shape. E aqui a gente vai pressionar o OK. Beleza. Feito isso, a gente vai definir qual que é o tipo de shape, né? Vai ser um retângulo também. E aqui a gente vai começar a definir o gradiente, que nesse caso vai ser os efeitos degradê. Aqui no gradiente, aqui a gente vai definir a cor inicial, que eu vou colocar aqui, ó, Start Color. A gente vai pegar do próprio Android e a gente vai pegar o azul mais escuro. Beleza? Então essa vai ser a cor inicial. A gente vai ter a cor do centro, que é a Center Color, que vai ser um azul bem mais claro. Então eu vou colocar aqui, ó, Android, e eu vou pegar esse azul bem mais claro. Que nesse caso é o Light, tá? É um azul bem mais clarinho mesmo. E a gente vai definir a cor final, que é a End Color, que nesse caso eu vou pegar do próprio Android, e agora eu vou pegar esse azul aqui. Feito isso, eu vou mudar o ângulo, né? O ângulo não vai ser o ângulo padrão, vai ser o ângulo de 360 graus. Então pode ver que agora, nesse caso, as cores vão ficar um do lado da outra, né? Eu inverti o ângulo dessas cores. Feito isso, eu vou fazer um fechamento aqui. Repare que a gente também tem um leve arredondamento nesse botão. Então, para a gente definir o arredondamento, a gente vai utilizar o atributo corners. E como a gente vai definir o arredondamento em todos os lados, né? Todos os lados do botão, então a gente vai definir o corners Android Radius e a gente vai manter 10 dps, ou seja, 10 dps para todos os lados aqui. Então pode ver que fica um leve arredondamento aqui, ó, em todos os lados do nosso desenhável. Tranquilo, a gente já criou o BG Degradê Button. Agora a gente vai criar o botão de fato, né? Então a gente vai descer aqui embaixo do Edit Text. A gente vai começar a criar o botão. Esse botão não pode ser o padrão que vem do Material Design Components. Precisa ser um botão personalizado, porque a gente vai colocar um degradê nele. A gente não vai utilizar o Background Tint, e a gente vai utilizar o atributo Background. Então a gente vai utilizar o botão que vem do app compat. Então a gente vai utilizar o app compat button, e na largura desse botão a gente vai definir match parent, vai ocupar toda a largura, e na altura a gente vai definir wrap content. Feito isso, esse botão vai ficar abaixo, né, dos nossos edit text. Então eu vou utilizar aqui a constraint top to bottom off. Ele pode ficar abaixo tanto da idade quanto do peso, tanto faz. Eu vou colocar aqui que vai ficar abaixo do peso, beleza? E a gente vai definir as outras constraints. Então eu vou definir aqui a constraint start to start off, vai ficar alinhada ao começo do meu conteúdo pai. E eu vou alinhar também ao final. Então eu vou utilizar o constraint end to end off, vai ficar alinhado ao final do meu conteúdo pai também. E agora eu vou começar a trabalhar nas margens. Então a gente vai colocar aqui uma margem geral, né, layout margem de 20 dps, ou seja, a gente vai ter uma margem na esquerda, na direita, no topo e na parte de baixo. Feito isso, a gente vai colocar um texto no nosso botão que vai estar escrito aqui, ó, calcular em gestão diária. Então esse texto, né, a gente vai definir dentro do arquivo de strings. Então vou criar aqui uma chave valor
Então, string, nesse caso eu vou colocar aqui text button calcular. E agora eu vou colocar o texto calcular ingestão diária. Feito isso, eu vou passar para o meu text. Eu vou pegar do arroba string barra e a gente já vai conseguir pegar o text button calcular. Já vai aparecer aqui, ó, calcular ingestão diária. Esse texto eu quero que ele fique na cor branca. Então eu vou mudar a cor do texto utilizando o text color. Vou pegar do próprio Android e vou pegar a cor white, né, que é o branco. Eu também quero aumentar a fonte desse texto. Então, eu vou utilizar aqui o text size, eu vou passar 18 SP e eu também vou definir o negrito. Então, eu vou utilizar aqui o text style passando o bold. Feito isso, a gente também vai definir um padding, né? Ou seja, o espaçamento interno para esse botão. Então, eu vou definir aqui um padding de 15 dps, vai ficar um pouquinho maior aqui para a gente. E agora eu vou definir a cor de background, que nesse caso a gente vai pegar o desenhável lá, que nesse caso vai ser o nosso BG degradê button. E aí o nosso botão vai ficar com um efeito bem elegante, né? Um efeito degradê. Feito isso, a gente vai definir um ID para o nosso botão. Então eu vou definir aqui um ID que eu vou chamar ele de BT calcular. E agora a gente vai começar a partir para a próxima parte do layout. Agora a gente vai criar esse círculo aqui. Também é um desenhável esse círculo, e dentro desse círculo a gente vai ter um texto onde vai aparecer a quantidade total de ml, né, que o usuário vai ter que ingerir por dia, baseado no seu peso e na sua idade. Então a gente vai fazer todos esses cálculos mais para frente. Mas primeiro a gente precisa desenhar todo o layout. E para a gente fazer esse círculo bem elegante, pode ver que esse círculo ele tem uma borda, né? Ele tem uma borda também com efeito degradê. Então a gente vai criar tudo isso aqui agora do zero. A gente vai criar esse círculo aqui do zero. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no projeto, a gente vai vir na pasta Drawable, vai criar mais um desenhável. Então aqui, ó, Drawable Resource File, que a gente vai chamar de container underline resultado ml, né, que vai ser o resultado ml da nossa aplicação. Aqui no root element a gente pode colocar, a gente não vai colocar como shape. Por quê? Porque a gente vai ter várias camadas que a gente vai precisar desenhar esse círculo para ele ficar daquele jeito lá. Então eu vou criar um layer list, ou seja, uma lista de camadas, né, uma lista onde vai ter várias camadas desenháveis aqui para a gente. Então vamos clicar aqui, né, Layer List, vamos pressionar o OK. E nesse Layer List a gente vai criar primeiro um item. Então eu vou criar um item aqui. Dentro desse item eu vou criar um shape. É a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai criar um shape. Esse shape a gente vai definir o tipo dele, que nesse caso ele é um círculo. Então vai ser do tipo oval, né? Vai ser um círculo. Então vou definir que ele vai ser um círculo, né? Que vai ser oval. Eu posso fazer o fechamento aqui do nosso shape. E agora a gente vai criar um gradiente, porque repare que a borda desse desenhável, então a gente vai precisar criar um atributo que vai trabalhar com gradiente. Então eu vou clicar aqui, vou colocar gradiente. Esse gradiente ele vai ter uma cor inicial que a gente vai pegar do próprio Android. Então a primeira cor a gente vai colocar um azul mais escuro aqui. Então eu vou pegar aqui o Blue Dark, né, um azul bem mais escuro, e a gente vai pegar agora a cor final, né? Nesse caso não vai ter uma cor centralizada, então a gente vai pegar o azul mais claro. Então vou pegar aqui do Android o azul, esse azul aqui, ó, Blue Brief, né, um azul bem mais claro. E a gente vai colocar aqui qual que é o tipo, né? Se vai ser linear, radial, sweep. Eu vou colocar que vai ser linear. Beleza? Vamos fazer o fechamento e aqui eu vou definir também o ângulo. Então vou colocar aqui o ângulo de 360.
Tranquilo. Então aqui a gente criou o nosso gradiente. Agora a gente precisa criar mais um item. Mais um item aqui, né, na nossa camada. Então, vou criar mais um item. Então aqui eu vou definir mais um shape, que eu também preciso definir que vai ser oval. Agora eu vou colocar, né, no caso, o fundo dele, né, porque o fundo dele, né, o meio dele é branco. Então eu preciso criar mais um círculo branco que vai ficar no meio. E aí vai dar aquele efeito daquela borda. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou fazer um fechamento do shape. E aqui eu vou colocar uma cor sólida, ou seja, a cor do meio que vai ficar do nosso círculo. Então eu vou pegar aqui do próprio Android a cor branca. Então a gente vai ter o círculo no meio, né, branco. A gente também vai precisar definir, né, como que vai ficar a largura dessa borda, porque a borda agora ficou bem fininha, por causa do círculo que ficou dentro dele. Então eu vou tirar esse fechamento aqui. Eu vou colocar aqui a largura do bottom 10 dps. Eu também vou colocar left 10 dps, right 10 dps, tudo vai ser 10 dp. E a parte do topo vai ser 10 dps também. E aqui eu vou fazer o fechamento. Então basicamente, né, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui 50. Aqui eu aumento, né, a largura da parte de baixo da borda do meu círculo. Se eu colocar aqui 50 da esquerda, vai ficar 50 desse lado. Então eu coloquei para todos os lados 10 dps. Beleza? Então a gente vai ter duas camadas. A gente vai ter dois itens, né? Dois shapes. Um vai ser para o gradiente, né? Para o degradê. Para o degradê, aqui a gente vai definir a largura das bordas. E aqui a gente vai definir mais um shape, que vai ser o círculo branco que vai ficar no meio. E aí a gente vai ter esse efeito aqui, esse círculo aqui que você está vendo. A gente vai vir aqui embaixo do app-compat button, vai criar uma view para renderizar esse nosso desenhável. Então, esse desenhável vai ser match parent, ele vai pegar toda a largura da tela e na altura vai ser 250 dp. Feito isso, eu vou passar aqui o atributo background e agora eu vou pegar aquele container, que é o container resultado ml. Então já vai aparecer o círculo ali. Eu quero que esse círculo fique abaixo do botão. Então vamos colocar aqui uma constraint top to bottom off, vai ficar abaixo do nosso botão calcular. E agora a gente vai trabalhar nas constraints tanto da esquerda e direita. Então vou colocar aqui uma constraint start to start off, vai ficar alinhado ao conteúdo pai. E eu também vou alinhar ao final. Parent também. Feito isso, eu vou trabalhar nas margens, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar uma margem no topo de 20 dps e uma margem, né, tanto na esquerda e na direita, também aí de, sei lá, 50 dps, para ficar mais interessante para a gente. Então vou colocar uma margem start de 50 dps e uma margem final de 50 dps. Aí a gente vai ter esse círculo aqui. Beleza. Feito isso, eu vou definir um ID para ele, né? Que eu vou chamar de container resultado ml. E agora a gente vai ter o texto que vai ficar no meio desse container. Então a gente vai precisar criar esse texto aqui também. Então a gente vai ter aqui um text view, que vai ser um texto estático, né? Que a gente vai definir wrap content, ele vai crescer baseado no tanto de ml. Aqui eu vou colocar um texto fixo, pessoal, só para a gente conseguir visualizar como vai ficar, tá? Porque isso aqui vai vir dinamicamente da aplicação, só para a gente conseguir visualizar. Então esse texto ele vai ficar dentro desse círculo. Então eu vou utilizar aqui constraint top to top off, vai ficar alinhado no topo do container resultado ml. Eu também vou definir uma constraint start to start off, vai ficar alinhado ao começo do container resultado ml. Eu também vou definir aqui que ele vai ficar alinhado no final do container resultado ml e na parte de baixo. Aí ele vai ficar centralizado. Então eu vou definir aqui um constraint
bottom to bottom off vai ficar alinhado ao final do container resultado ml. Aí ele vai ficar no meio aqui. Feito isso, eu vou definir o tamanho desse texto. Então eu vou definir aqui o text size, vai ser 35 SP, um tamanho bem interessante para a gente aqui. E a cor desse texto vai ser azul. Então text color, vou pegar do próprio Android, eu vou pegar aquele azul escuro que é o Blue Dark. E eu vou definir um estilo, né, que vai ser negrito. Então a gente já conseguiu definir o texto aqui tudo certinho. A gente vai definir também um ID para o nosso text view, que eu vou chamar de txt underline resultado underline ml. E a gente conseguiu terminar essa parte da aplicação também. Agora falta a parte final, né? A gente vai ter dois botões, um do lembrete e o outro do alarme. E aqui a gente vai ter 3 text view, né? Que vai ficar responsável pela hora, por 2 pontos e pelos minutos que vão ser definidos também. Beleza? A gente vai criar o botão de definir lembrete primeiro. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui embaixo desse text view, a gente vai criar um botão, nesse caso pode ser o botão normal mesmo, não precisa ser app-compat. Vai ser wrap content, vai pegar o tamanho baseado no texto, né? A gente vai definir um text que vai ser lembrete, eu vou guardar dentro de string, então vou criar aqui uma string que eu vou chamar aqui de text button lembrete. E aqui eu vou colocar lembrete. Vou passar a string, então eu vou passar aqui a string text button lembrete, e esse botão vai ficar abaixo do nosso container, né? Então vamos colocar aqui, ó, constraint top to bottom off, né? Vai ficar abaixo do container resultado ml, e eu vou alinhar utilizando constraint start to start off, vou alinhar ao meu conteúdo py. E aí é só a gente fazer o seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar nas margens. Então a gente vai ter uma margem no topo de 20 dps e uma margem start de 20 dps também. Feito isso, eu vou definir um text size, né, o tamanho do texto do botão, 18 SP, a cor do texto, então text color, a gente vai pegar do próprio Android, eu vou pegar a cor branca, text style vai ser negrito e a gente vai definir também uma cor de background para o botão. Como a gente está utilizando o button, né, o botão do Material Design Component, a gente vai definir o atributo Android Background Type, que nesse caso eu vou pegar a cor do próprio Android, e aí a gente vai pegar esse azul, é o mesmo azul escuro, tá? É o mesmo azul escuro que a gente vem utilizando. Então vou pegar aqui o Blue Dark, e aí a gente vai conseguir visualizar o nosso botão azul. Tranquilo? Feito isso, eu vou definir um ID para esse botão, que eu vou chamar ele de BT definir lembrete. Definir lembrete. Beleza. E aqui, pessoal, a gente vai precisar agora colocar o próximo botão que vai ficar do lado dele, que é o botão de alarme. Então, basicamente vai ter os mesmos atributos. A gente pode copiar esse botão, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, só vou mudar o ID dele, né? Não vai ser BT definir lembrete, vai ser BT alarme, né? E aqui a gente vai criar uma string para ele também. Então vou dar um Ctrl D, text button alarme, e aqui eu vou colocar alarme. A única diferença que eu vou mudar aqui é que vai ser o alarme no final. Beleza. Vai ter 18 SP, cor branca, bold, o botão vai ser azul também. E aqui ele vai ficar abaixo também do container resultado ml, só que a gente não vai utilizar essa constraint aqui. A gente vai colocar ele ao final do nosso botão de lembrete. Então vou colocar aqui constraint start to end off, vai ficar ao final, né, do nosso botão de definir lembrete.
Então ele vai ficar ao final, né? E a gente também vai definir mais uma constraint, que é a constraint end to end of. Aí ele vai ficar colado no conteúdo pi. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente já tem a margem no topo. A gente só vai trocar pela margem final de 20 dps, para a gente ter esse resultado. Feito isso, agora a gente pode começar... A gente pode até executar o aplicativo agora, só para ver como é que ele está ficando. Então vamos lá, vamos ver como é que ele está ficando primeiro. Ó, está ficando bem legal, bem bacana aqui. Vamos já aproveitar e tirar essa barra de ação. A gente não vai utilizar essa barra de ação aqui, ó, beber água. Não vamos utilizar isso daqui. Então a gente vai acessar a main activity aqui, .kt, né, do Kotlin. E a gente vai utilizar o support. Deixa eu colocar aqui, é support action bar. A gente vai colocar aqui o ponto hide. A gente vai esconder a barra de ação. Então vou executar o aplicativo. E aí, ó, a gente escondeu a barra de ação. E aqui na cor da status bar, a gente também vai definir uma cor azul aqui. Então eu vou vir aqui no projeto, eu vou acessar o values, a pasta themes, a gente vai acessar o themes.xml. E aqui, ó, em color primary variant, que é a cor da status bar, que nesse caso está esse roxo aqui, eu vou pegar, só que nesse caso ele não aceita a cor do sistema operacional Android, precisa ser do color, certo? Então dentro do color eu vou criar uma cor azul aqui, só para a gente conseguir utilizar. Então eu vou criar uma cor azul, eu vou até colocar aqui, ó, o jogo da velha, e aí, ó, eu vou pegar exatamente... Eu vou vir aqui, ó, tá vendo essa cor azul aqui? Eu vou vir aqui em Custom e vou ver qual que é o hexadecimal. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar no Colors, vou colocar aqui o hexadecimal, né? Não posso esquecer do jogo da velha. Então, a gente já tem aqui o azul, é esse azul mesmo que a gente vai utilizar. Vai voltar no Themes e aqui a gente vai passar, ao invés de Purple, a gente vai passar o Blue. Vamos ver como é que ficou. Primeiro vou executar aqui a aplicação e vamos ver se é esse tom de azul mesmo. Ó, então é esse tom de azul, ficou bem elegante mesmo, certo? Vamos ver se está igual à nossa imagem. Ó, aqui no botão de alarme, a gente já percebe que o botão está bem mais para cá. Então a gente vai ter que ajustar isso daqui também, ó. Então vamos fazer isso agora, tá? Então vamos lá, vamos fechar o Themes, vamos fechar o Colors, vamos fechar a Main Activity. Aos poucos a gente vai ajustando. Então aqui está certo. Então aqui eu não vou definir a Constraint Start to End Off. Eu vou tirar essa Constraint e aí, ó, ele vai ficar bem mais colado aqui. Porque ele não vai ficar ao final do botão. Ele vai ficar colado no container. Então a gente consegue ter exatamente o mesmo resultado que a gente espera aqui na imagem. Beleza? Agora, a gente precisa definir a hora e o minuto. Então, a gente vai fazer vai criar esses três text view. Então, vamos lá. Vamos fazer esses text view agora, né? Então, primeiro a gente vai colocar o da hora. Então, o da hora vai ficar embaixo do lembrete, todos eles, né? Então, vou criar aqui um text view. Ele vai ser wrap content também. A gente vai definir o text, que eu vou armazenar também dentro de strings. Então, vou criar aqui uma string, que eu vou colocar aqui text hora. A gente vai colocar aqui o 00. Então, vou passar aqui a minha string barra text hora. Eu vou colocar um text size, né? O tamanho da fonte vai ser 35 SP. A cor do texto vai ser preto, então vou pegar do próprio Android, vou pegar a cor black. Eu vou utilizar, pessoal, a constraint, né, para fazer os alinhamentos. Então, constraint top to bottom off vai ficar abaixo do nosso botão de definir lembrete. Poderia ficar embaixo do alarme, tanto faz. E eu vou colocar a constraint aqui, né, start. Então, constraint start to start off, parent. Vou definir
a margem no topo de 20 dps e vou definir também a margem Start de 150 dps. Beleza, então aqui a gente já conseguiu definir esse text view, vou colocar um ID nele, que eu vou chamar de txt hora. Feito isso, pessoal, como a gente vai ter o mesmo padrão, a gente pode clicar aqui, copiar esse text view, colar ele aqui embaixo e agora esse daqui vai ser o de 2 pontos. Então vou colocar aqui 2 pontos. A gente vai precisar criar uma string também para ele, então vou dar um Ctrl D, vou colocar txt 2 pontos e aqui a gente vai colocar exatamente 2 pontos aqui. Beleza, vou trocar a string por 2 pontos. E agora, vamos manter, né, 35, black, ele vai ficar abaixo do definir lembrete e vai ficar, né, ao final. Então, vou colocar aqui a outra constraint, que é constraint start to end of, vai ficar ao final do nosso txt hora. Então, ele vai ficar ao final, só que aí a gente não vai ter essa margem de 150. A gente vai ter uma margem de 5 dps é mais que o suficiente para ele ficar colado aqui. Beleza? Feito isso, eu posso até copiar esse text view de 2 pontos, vou colar aqui na parte de baixo e esse daqui vai ser o de minutos. Então txt minutos, vou criar também a string para ele aqui, vou dar um Ctrl D. Eu vou colocar aqui, ó, txt minutos, então aqui eu vou colocar mais 2 zeros. Vou trocar aqui para minutos. Ele vai ficar ao final do txt 2 pontos e vai ser 5 dp de margem start. Então basicamente é isso, pessoal. Vamos ver, vamos executar a aplicação. Beleza, o layout está pronto. Só que o que acontece? Se a gente rotacionar a tela, olha o que acontece. A gente não consegue visualizar o que está lá embaixo. Por que isso acontece? Porque a gente precisa colocar uma barra de rolagem, ou seja, um scroll view para a gente conseguir rolar a tela. Então a gente precisa definir isso para caso a gente até pegue telas de celular menores. Então a gente precisa fazer isso, colocar o scroll view. Então a gente vai colocar o scroll view para envelopar todo o nosso container principal, que dentro dele tem os componentes. Então eu vou criar esse scroll view, que é um nested scroll view. Esse daqui a gente não vê a barra de rolagem aqui no canto superior, aqui no canto, né, da tela. Então ele é mais elegante. Então aqui eu vou definir o Android, eu vou fazer o fechamento, né? Vou dar um Ctrl X, vou copiar esse fechamento aqui e vou colar embaixo do constraint layout. Vou definir o Android aqui, ó, Android 2 pontos, Android 2 pontos, e aí ó, vai aparecer para a gente dar o Alt Enter. Você vai dar o Alt Enter, deixa eu clicar aqui novamente, Alt Enter, e aí ele vai criar esse XML aqui. A gente precisa dele para poder colocar os valores aqui na largura e altura. Então eu vou colocar Match Parent, ele vai ocupar toda a largura, e na altura Match Parent também. Aí eu vou utilizar o fill viewport, passar como verdadeiro. Aí nesse caso, a gente não precisaria, se a gente clicar aqui, a gente não precisa, deixa eu ver se tem alguma coisa, ó, a gente não precisa mais desse XML, porque a gente já tem ele no scroll view. Ele vai se tornar redundante para a gente. Então a gente tirou ele, a gente já tira esse warning. Fique tranquilo, a gente tem outros warnings aqui que a gente pode resolver mais para frente. Não se preocupe com eles agora, tá? A gente vai mexer neles depois. Tranquilo, então a gente já tem o scroll view, vou executar novamente. Vamos lá. Ó, então agora eu já consigo visualizar o que está lá embaixo. Ó. Ficou bem melhor, né? Claro, não fica perfeito, mas a gente consegue visualizar, não quebra a aplicação. Então se a gente pegar uma aplicação, um celular menor, às vezes o celular menor pode pegar até aqui, ó, e aí a gente pode ter o esquema de scroll view. Só que eu não quero que o usuário rotacione a tela.
eu quero evitar isso, que isso aconteça. Eu quero ter o scroll view, tem que ter, mas eu não quero que ele rotacione a tela. Então, para fazer isso, a gente vai entrar aqui no Android Manifest, que é onde fica todas as atividades, e aqui, ó, na Main Activity, que é a nossa atividade principal, eu posso definir aqui, por exemplo, um Screen Orientation. E aqui eu posso definir que eu quero que minha tela fique só em pé. Então, eu não quero que a minha tela fique deitada, eu quero que minha tela fique em pé. Por mais que o usuário coloque a rotação de tela, que ele ative a rotação de tela. Para a gente bloquear isso daí, a gente tem que definir que essa atividade ela vai ficar portrait, ou seja, a nossa atividade ela vai ficar com a visualização em pé, não importa se o usuário rotaciona a tela. Feito isso, eu vou executar a aplicação novamente e eu vou tentar rotacionar a tela. Ó, ele não vai rotacionar. Tá vendo? Então a gente impede de o usuário rotacionar a tela. Fica bem mais profissional. Pessoal, basicamente é isso. A gente conseguiu aqui, né, ó, terminar o layout do nosso aplicativo de beber água. É um layout bem elegante, bem bacana mesmo. Então a gente aqui tem o nosso peso, né, seu peso, sua idade, calcular ingestão diária. A gente tem os ml, o lembrete, o alarme, tudo certinho. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com os cálculos e depois a gente vai ver toda a parte de definir o lembrete, de definir o alarme, de redefinir os dados. A gente vai ver tudo isso nas próximas aulas, beleza? Então, para você não perder as próximas aulas dessa grande série, eu peço para você se inscrever no canal e o mais importante, ative o sininho das notificações para quando eu lançar um vídeo você ser notificado, beleza? E eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!